Todo mundo fala sobre vantagens de trabalhar em cibersegurança, cybersecurity, segurança da informação e etc. Venham, migrem, vale a pena ou não, e no fim fala que vale, mas ninguém fala sobre as desvantagens, o lado ruim, o lado mais delicado, complicado de trabalhar nessa área. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou falar sobre pontos que para muitas pessoas não vai ser tão bom. Talvez não é bom de maneira geral, mas fazem parte da rotina, fazem parte do trabalho e que não é uma parte que não é tão legal, mas faz parte. Mas no fim tem coisa ali que é legal, enfim, vai depender de pessoa para pessoa. O mais importante desse vídeo é isso. Isso vai depender de pessoa para pessoa, o que você gosta, o que você não gosta, que tipo de trabalho você gosta, que tipo de coisas você está disposto a abrir mão para ter outras coisas que você quer. E também esse vídeo é totalmente enviesado, de acordo com a experiência que eu tenho e com o que eu percebo do mercado. Então, você pode se sentir livre para nem ouvir ou para, enfim, apenas ter um negócio muito em falta hoje em dia. O nome é senso crítico, sabe? Então, assim, não tome tudo que eu falo como verdade absoluta para nenhum dos meus vídeos de nada, tá? Que é tudo baseado em vozes da minha cabeça. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Vamos direto aqui para o assunto vídeo. Então, assim, o primeiro ponto que acontece muito, tô com a minha cola aqui, que eu anotei uns pontos para não deixar nada passar e falar em ordem, mas o primeiro ponto que acontece muito é a questão de pressão e urgência, tá? Porque quando você está trabalhando com segurança, principalmente cibersegurança, a parte de segurança da informação engloba outras questões, né, mais de compliance, às vezes, gerenciamento de risco e tal. Quando a gente está falando de cibersegurança, a parte cyber da coisa, a parte tecnológica da coisa, a segurança da tecnologia da questão, a gente está tratando da segurança de sistemas. E que acaba que muita coisa é urgente, né? Tem muita urgência para muita coisa. Então, assim, eu já cheguei a brincar com o pessoal, é urgente, porque a empresa às vezes foi invadida. Se a empresa foi invadida, eles estão com uma pressão gigante lá do outro lado e fazem uma pressão gigante pra gente. Nem precisaria disso, porque a gente sabe que uma situação, por exemplo, de lidar com uma invasão é urgente. É um negócio que tem que ser feito quanto antes, você tem que pensar em soluções, cenários o quanto antes, do que pode ter acontecido, como aconteceu e solucionar, identificar, investigar, enfim, responder. Então acaba que tudo vira uma coisa urgente. Tudo não, né? Mas assim, igual eu falei, depende do que você está trabalhando, de qual setor e tudo. Mas, por exemplo, quando a situação é de blue team, de defesa, putz, tem alguém tentando invadir seu sistema agora. Eu não tenho nenhuma experiência profissional com blue team, não é a área que eu atuo, e nem tenho planejamento de atuar. Não vou dizer que nunca faria, mas eu gosto da parte de red team, de ataque, mas de blue team, eu não imagino como é que é a pressão de, putz, tem alguém tentando atacar a minha empresa, ou a empresa que eu presto serviço, ou, sei lá, eu tô aqui no SOC, NOC, enfim, e estão atacando aqui a rede, eu tenho que, o que que eu vou fazer? Eu vou bloquear esse IP, agora ele está fazendo rotação de IP, como é que eu vou bloquear isso? Olha o tipo de requisição que ele está fazendo, agora ele está em outro lugar, então acaba que isso gera uma pressão, uma carga psicológica ali maior. No Red Team também, porque assim, às vezes você vai fazer um pentest mais rápido ou não para descobrir uma falha que algum criminoso possa ter explorado, ou situações de resposta a incidente, que daí é o ápice disso, né? Putz, um cliente mandar mensagem às vezes de noite já precisando de ajuda porque foi invadido. Ou quer dizer, nem era cliente, mas virou cliente naquela situação, que daí já entra em outro ponto que eu acho que nem estava na ordem aqui, que é a questão de jornada de trabalho. Eu não quero nem resumir em dizer que é regular, desregular, flexível ou não, porque isso depende de muitos fatores, tá? Da minha experiência, da minha visão, eu vejo que tem uma certa flexibilidade de horário, mas isso também vem com o custo, às vezes, de você precisar realizar trabalhos ali no horário que às vezes você não queria. Às vezes você está pronto para sair 6 horas, mas você fica até 6h30, 7h30 respondendo situações com clientes ali, enfim, coisas de urgência, né? Isso se agrava mais ainda quando o cenário é de resposta a incidente ou algo assim, porque esses hackers criminosos adoram invadir sistema na sexta-feira à noite, pré-feriado às vezes. Então, acaba que quantas vezes eu não comecei uma reunião 8h30 da noite para resolver uma situação, entendeu? Então é uma coisa que infelizmente acontece bastante, tá? Mas como eu falei, isso aí não quer dizer que é algo muito bom, algo muito ruim, depende de você. Para mim, assim, olha, eu gosto de ter a flexibilidade de horário, não vejo tanto problema assim em ter essa pressão toda. Eu acho que eu até gosto de trabalhar um pouco sobre pressão,
devo ter aprendido isso um pouco na minha experiência militar que eu tive, posso contar melhor para vocês depois, mas eu gosto de trabalhar com pressão, acho que eu produzo mais. E então eu acho legal, essa pressão eu acho legal acho mais legal do que ter um trabalho parado, morno, que você vai esfriando. Não tem nem chance, que toda semana acontece alguma coisa. Toda semana não, depende do seu contexto, mas eu lido com várias situações ali urgentes com certa frequência, tá? Então tem essa questão de que a pressão urgência acaba impactando também a questão de horário, flexibilidade, tá? E aí o outro ponto que leva a isso também, está interligado, que eu anotei aqui, é a atualização constante que você precisa ter. Quando você trabalha com cibersegurança, é imprescindível que você esteja atualizado sobre tudo que está acontecendo no mundo, sobre as tecnologias, sobre as últimas. Cara, todos, assim, se o mundo congelar hoje, tipo assim, não mudar, ficar estático, é impossível, mas só imagina o cenário. Não tiver mais avanço em inteligência artificial, IoT, um monte de coisa. Você já tem coisa pra caramba para estudar, entendeu? Já tem muita coisa para estudar. Você vai ter que, cara, você vai ter que estudar, sabe? Você tem que entender de tudo, um pouco pelo menos, entendeu? Você pode não ser especialista, mas você tem que entender um pouco de tudo, de tecnologias, de desenvolvimento, de infraestrutura, de tipos de vulnerabilidade aqui, ali, em várias camadas. Então, assim, é muita coisa para você estudar, aprender. E é um mercado que exige que você esteja sempre se adaptando, melhorando, crescendo intelectualmente, porque se você não fizer isso, você não só vai parar no tempo, como você vai regredir, porque as coisas vão começar a mudar e o que você sabe já não, assim, você já não está atualizado, então você não é um profissional atualizado, você perde demais o seu valor. Então é uma área que você precisa estar se aprimorando o tempo todo, tá? Isso para quem já tem uma filosofia como eu de que você não pode parar de aprender nunca, isso é a morte você parar de aprender, né? É assim, para mim é normal, eu já aceitei isso que eu vou ficar o resto da minha vida estudando, isso para mim não é ruim. Eu acho muito legal. Claro que às vezes pesa você, putz, eu preciso estudar isso, aquilo, você não ter tanta flexibilidade às vezes, de acordo com a sua agenda também, de estudar aquilo que você quer e tudo, porque você tem que estudar o que você precisa. Mas aí já entra na sua vida pessoal, quanto você vai se dedicar, o quanto você quer, enfim. Tô só mostrando a minha perspectiva aqui, tá? Então você precisa estudar bastante, se atualizar bastante, porque sem isso você não só vai parar no tempo, como vai regredir, tá? Não é uma área que dá pra você, ufa, agora eu vou sentar e ficar quieto, tá? É, enfim, sei lá, talvez você, não sei, acho que pra mim isso não existe, mas pode ser que tenha alguma exceção pra regra que eu nunca ouvi falar, não conheço, enfim, né? Agora outro ponto é a questão de documentação, burocracia. Você pensa que, eu vou trabalhar com pentest, eu vou sair só invadindo sistemas e uhul. Não, você vai ter que documentar tudo, tudo, as vulnerabilidades. Aqui também a gente documenta tudo que a gente fez. E não só isso, processo dentro da empresa, empresa de tecnologia, de cyber, então mais capacitadas, são muito organizadas em documentação, então a gente documenta tudo. Tudo é documentado, tudo é documentação, não só em questão disso, documentação de normas, documentação para outras empresas, documentação. Então, assim, aí volta para aquela questão que eu acho que eu já falei em outro vídeo. Em algum vídeo eu falei sobre isso, sobre habilidade. Eu acho que nas habilidades, soft skills, para para trabalhar na área de TI, eu falei disso, de comunicação. Porque daí você vai ter que ter uma comunicação escrita muito boa, porque se você não tiver isso, cara, você vai ser um cara que vai ficar ali no canto, você pode ser muito bom tecnicamente, mas você não consegue mostrar para o mundo aquilo com o seu português ou inglês, com a sua língua, enfim, quanto você é bom. Então, assim, você vai trabalhar muito com documentação, escrevendo documentos, etc. Isso faz parte. Então, você ser bom nisso também é um diferencial interessante, tá? E outro ponto é a questão de barreira de entrada, tá? Como isso aqui é só uma conversa, não tem script, roteiro nem nada, é só assim, o que vier na minha cabeça eu vou falando, né? Então tem vários pontos em relação a isso que dá um vídeo só sobre isso, pessoal, sobre barreiras de entrada, sobre como entrar na área, como crescer na área, né? Porque isso vai depender muito, não só de quem você é, do profissional que você é, mas da vaga que você quer ocupar, né? Me chamaram esses dias no Instagram contando, o pessoal sempre me chama, eu gosto de responder todo mundo. E eu perguntei, tá, qual é a área que você quer, qual é a vaga que você quer trabalhar? Não quero saber a área. A área, beleza. Quero saber a vaga. Eu quero trabalhar nessa vaga. Você tem que saber qual é a vaga que você quer ocupar. Quero ser analista de isso. Quero trabalhar com, sabe, você
ter esse foco, esse direcionamento. Então, vai ser um match entre o que você quer ter e o que você tem, as habilidades que você tem, que você está desenvolvendo e o que a vaga tem, entendeu? Então, essa questão de barreira de entrada vai variar muito em relação a isso. As experiências que você tem, quem você é. Então, assim, esse último ponto não é, sei lá, não é um ponto negativo nem positivo, é só uma observação que depende muito, tá? Do mesmo jeito que eu vejo pessoas falando que pode ser difícil entrar na área, pode ser difícil migrar e tudo, nossa, eu vejo que é uma facilidade enorme desde que você entenda como funciona esse caminho, o que que você precisa fazer. Então, todos os pontos, pessoal, todos os pontos, desde saber o que você quer, qual caminho você vai ter que seguir, o que que você vai ter que estudar, até o ponto de ter um LinkedIn, um currículo muito top, muito legal ali para chamar atenção, como conversar ali com as pessoas para você mostrar o seu valor, conseguir uma boa vaga. Então tem vários pontos ali, tá? Então assim, de maneira geral, eu acho que esses são as desvantagens de trabalhar com cibersegurança, mas isso vai depender da sua perspectiva, do que você gosta, do que você não gosta ali para sua vida, tá? Mas saiba que você vai ter que lidar com essas situações, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, é só deixar o dislike também. Se eu puder te ajudar de alguma forma, me chama aí, deixa nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal, que vai ser um prazer pra mim estar gravando mais esse conteúdo aí pra você. Beleza? Então um abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Até mais.